É isso, pessoal. E agora a gente vai fazer a leitura de um texto que fala. É isso, pessoal. Agora na nossa aula a gente vai entender mais um pouquinho o que são essas leis abolicionistas, né? Porque nós estamos falando sobre. Nós estamos estudando sobre a escravidão, sobre os africanos, não é verdade? E hoje a gente vai falar sobre essas leis. E o que seria o abolicionismo? O que significa abolicionistas? Foi um movimento político que visou a abolição, o fim da escravatura e o comércio dos africanos, tá bom? E agora a gente vai entender melhor através dessa leitura. Vários movimentos em defesa da libertação dos escravos partiram também de autoridades de pessoas livres, chamadas de abolicionistas. Em defesa da libertação, as leis foram aparecendo, originadas por necessidades e interesses da época, tá bom? Vamos conhecer a primeira lei aqui. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o comércio de escravos no Brasil. Será que aconteceu mesmo, pessoal? Vocês acham que nos dias de hoje, as leis são cumpridas como deveriam? O que vocês acham? Nessa data em diante, as pessoas que tinham escravos os vendiam por preços altos. Essa lei ajudou a aumentar a procura por escravos, em vez de facilitar a vida deles. Vamos conhecer as outras leis? A lei do ventre livre. Em 1871, essa lei deu o direito a todas as crianças, filhas de escravos nascidas após a criação da lei, a serem livres, mas por continuarem vivendo com seus familiares, ainda escravos, restavam a essas crianças poucas chances de mudar seus hábitos e ter novas oportunidades de vida. Pois é, as crianças nasciam livres, mas e os seus pais? O que elas iam fazer? Então não adiantava muito, não é verdade, gente? A gente vai conhecer agora a Lei dos Sexagenários. A Lei dos Sexagenários, de 1885. Libertou todos os escravos que tivessem mais de 60 anos de idade. A lei deixou os escravos mais idosos sem nenhuma garantia, já que muitos passaram toda a vida com seus senhores. Alguns permaneceram ainda junto a seus antigos donos, vivendo como podiam, prestando serviços e recebendo alimento e moradia. Segundo pesquisas, pessoal, os escravos, na maioria das vezes, nem chegavam aos 60 anos. Eles morriam antes, por causa da qualidade de vida, né? Por causa do tratamento. Eles trabalhavam muito, muitas vezes ficavam doentes. Então, eles nem chegavam, muitas vezes, aos 60 anos. Eles morriam antes. Então, essa lei aí... A Lei Áurea. Essa é bastante conhecida, não é? Todo mundo já ouviu falar sobre a Lei Áurea. E, inclusive, nós fizemos um trabalho de produção textual sobre a abolição da escravatura, lembram? Assinada em 13 de maio de 1888, acabou com a escravidão oficial no Brasil, o último país da América a abolir a escravidão. Em uma época que havia só 5% dos escravos negros no país. Após a libertação, os escravos ficaram desamparados. Poucos africanos ainda estavam nas condições de escravos quando foi assinada a Lei Áurea,
em 13 de maio de 1888. Os homens e as mulheres livres não conseguiam arranjar outro tipo de trabalho. Muitos deles voltaram às suas antigas fazendas e procuraram outras fazendas para para continuar trabalhando. Qual é a observação aí, gente? Houve sim a abolição, né, dessa lei, da Lei Áurea, só que ela não garantiu nenhum direito para esses ex-escravos. Eles foram libertos, mas e aí? Não tiveram nenhuma oportunidade. O mercado de trabalho não foi aberto para eles, sabe? Não tinha oportunidade, então eles iam fazer o quê? Né? Então não ajudou muito, né? Na teoria parece muito bonito, mas o que aconteceu verdadeiramente não foi... Eles não tinham oportunidade de recomeçarem as suas vidas, entenderam? Os valores que recebiam eram baixos e as condições de vida tornaram-se difíceis. Parte desse grupo foi viver nas cidades e morar em lugares precários. Os donos de escravos, revoltados com a lei, não ajudaram seus antigos trabalhadores. Pelo contrário, criaram condições ainda maiores para dificultar a colocação dessas pessoas na vida profissional. Porque, né, gente, só uma parte, só os senhores, né, os donos dos escravos, eles foram prejudicados, eles foram afetados. Então, por isso, eles não ficaram felizes e nem quiseram ajudar, fizeram pouco caso dessas pessoas. Quando foi votada a Constituição de 1891, aos escravos foi negado o direito de voto e um dos direitos do cidadão, lembram? Esse artigo dizia que o voto não era permitido aos analfabetos. Como a gente já sabe, né? Eles eram escravos, não estudavam, só trabalhavam. Eles não tinham acesso à educação, né? E essa era a situação de todos os escravos que ganharam a libertação, mas não a cidadania, né? Os seus direitos cumpridos e respeitados. As consequências de longos anos de escravidão resultaram em dificuldades para os africanos e seus descendentes. Eles foram forçados a viver em uma sociedade que não lhes reconheceu o valor. O movimento para a liberdade, de fato, está acontecendo em nossos dias, é verdade. A gente vê ainda os africanos, os negros, ainda lutando por seus direitos, lutando por respeito, não é? As manifestações dos grupos da sociedade, as novas leis que foram recuperando a história e a cultura desse povo já estão sendo aplicadas. Assim, um novo caminho da verdadeira libertação já começou. A gente espera que sim, né, gente? E agora para vocês, alunos. Vocês sabiam que hoje a lei número 10.639/2000 exige que os alunos estudem história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil? Será que isso será que isto está sendo respeitado nas escolas, gente? A gente está estudando, não é verdade? Até porque eles fazem parte da história do Brasil. E por que não entender a cultura e estudar e respeitar, não é? Agora vocês vão fazer o exercício aqui embaixo, na página 115. Vocês vão ligar cada uma das leis de acordo com essas determinações e resultados. Tá legal? Vamos lá. Lei do ventre livre. Lembram aí? A gente leu sobre isso. Vocês vão ligar aonde está dizendo, aonde estão as informações da lei do ventre livre. Lei do sexagenário e a lei áurea. Esse é muito fácil, hein? E agora, para acabar,
Ao estudar o tema dos africanos, isso aí é lá na página 117, quais descobertas você fez? Relacione as colunas. Número 1, as condições em que os africanos foram trazidos ao Brasil. Vocês lembram disso? As condições não eram boas, eram precárias, eles sofriam nos navios negreiros, lembram disso? Eu até coloquei um vídeo para vocês. Como os africanos reagiam à escravidão? Fácil, hein? Trabalhos que os escravos africanos realizavam no Brasil, gente. Consequências da lei da libertação dos escravos. Olha, esses exercícios vocês vão acertar todos, hein? Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima.